Há dores que ninguém vê, mas que corroem por dentro, como quando você fala e sua voz parece atravessar as pessoas sem tocar em lugar nenhum, como quando você entrega o melhor de si e recebe de volta um olhar vazio, uma piada velada, um silêncio que pesa mais que qualquer grito. E aí vem a vontade de explicar, justificar, pedir mais uma chance de ser notado. Só que essa tentativa vira um ciclo que te diminui, porque quanto mais você implora por atenção, mais você confirma para os outros que não a merece. E é aqui que começa a virada, não com ataques, não com drama, mas com um tipo de silêncio que não foge, um silêncio que se ergue por dentro e estabelece um limite que ninguém atravessa. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo. Irmão estoico, quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil. Vamos começar. Esse silêncio não é desistência, é decisão. É quando você recolhe a energia que gastava tentando convencer quem não quer te ver e passa a investir em construir algo que fale por você enquanto você trabalha. Um silêncio que respira fundo, organiza a casa, limpa o chão emocional, tranca a porta para o ruído e abre a janela para o ar novo. E nesse processo você percebe que a dor de ser ignorado se torna combustível, porque cada indiferença recebida vira um lembrete de que seu valor nunca nasceu do aplauso. Nasceu daquilo que você pratica quando ninguém está olhando. Nasceu da sua disciplina diária, da sua coragem de continuar mesmo sem plateia. Pensa comigo, quantas vezes você insistiu em conversas que sempre terminam no mesmo lugar? Quantas vezes você repetiu explicações para gente que já decidiu não compreender? Quantas vezes você aceitou migalhas achando que um dia viria o banquete? E esse padrão te prendeu num teatro onde você só fazia figuração. Hoje a cortina fecha para esse papel. Hoje você recolhe seu nome do elenco e sai pelo fundo do palco sem avisar, não por orgulho, mas por higiene mental, porque permanecer onde sua presença é tolerada e não honrada é um preço que custa a sua paz, e paz não tem substituto. Quando você muda a direção da energia, algo muda no corpo, a respiração encaixa, o sono melhora, o pensamento clareia, e surge uma força tranquila que não precisa se anunciar. Ela aparece nas escolhas simples, no que você deixa de responder, no que você para de consumir, nos lugares que você decide não frequentar. E é curioso como isso abala quem te desprezava, porque eles esperavam reações, esperavam lágrimas, esperavam a velha tentativa de provar valor. Só que a sua ausência organizada cria um eco, um vácuo que devolve para eles a própria sombra, e nesse espelho eles se veem sem a sua energia disponível. Não confunda essa retirada com covardia. Covardia é aceitar o desrespeito por medo de ficar só. Coragem é aceitar a solidão produtiva para reconstruir os alicerces. É escolher o caminho que não tem torcida, mas tem sentido. É dar adeus a conversas que só te encolhem e dizer sim a rotinas que te ampliam, leitura, treino, trabalho silencioso, pequenos compromissos cumpridos todos os dias, e cada passo desses vai te colocando de volta no centro, onde a sua identidade não é definida pelo humor de ninguém, onde a sua história não depende da boa vontade de quem nunca te quis. Grande, existe um ponto em que você finalmente entende que não deve nada a quem te diminui, entende que a melhor resposta para o desprezo não é provar nada, é se tornar alguém que não precisa provar. E isso acontece quando você redireciona o foco para o que controla, quando transforma a expectativa em plano, quando escolhe a rota longa e constante. E nesse instante, o seu silêncio deixa de ser um buraco e vira estrutura, vira estrada, vira casa. E quem um dia zombou da sua voz começa a ouvir seus passos, e quem antes te tratava como opção percebe tarde demais que você não está mais disponível para papéis pequenos. Quando você desaparece sem avisar, algo poderoso acontece dentro de si, porque esse sumiço não é uma fuga, é uma decisão consciente de fechar ciclos, é um gesto de maturidade que diz: não vou mais desperdiçar energia onde não há reciprocidade. E nesse instante, você percebe que a ausência é uma forma de presença, porque o espaço que você deixa fala alto, ele incomoda, ele expõe. Ele revela que sua companhia tinha peso, que sua dedicação tinha valor,
E quem antes fingia não notar começa a se perguntar por que sente esse vazio agora que você não está mais lá. O chamado efeito fantasma não tem nada de sobrenatural. Ele é humano, simples e direto. Ele mostra que não há problema em cortar laços, que não há culpa em se retirar, porque o verdadeiro erro é permanecer em cenários que apagam sua luz. Ao praticar isso, você se liberta de papéis de figurante, se solta das correntes invisíveis que te prendiam a promessas quebradas, e cada passo dado para trás em relação aos outros se transforma em um passo dado para frente em relação a si mesmo. É um deslocamento interno que reorganiza tudo. É normal que no início exista dor, porque cortar laços significa abandonar expectativas, deixar para trás imagens que você criou de pessoas e relações. Mas essa dor tem uma função. Ela limpa o espaço interno para que uma nova versão de você possa nascer. É a dor de quem arranca raízes podres para que o solo volte a ser fértil. E essa cicatriz vira lembrança de que você nunca mais deve se permitir permanecer em terrenos onde não é regado, porque sua vida merece um jardim que floresça, não um deserto que consome tudo. Imagine alguém que sempre foi tratado como sobra, que sempre era chamado só quando não havia outra opção. De repente essa pessoa desaparece, não responde, não insiste, não pede explicações, simplesmente some, e a mente de quem desprezava entra em colapso. Silencioso, porque o esperado era que houvesse choro, pedidos, justificativas, mas o inesperado é o silêncio, e esse silêncio pesa como pedra, porque obriga o outro a confrontar a própria indiferença, obriga a perceber o quanto havia valor naquela presença que foi ignorada. Esse desaparecimento consciente não deve ser visto como vingança, porque vingança ainda mantém o elo, ainda mantém a energia conectada ao ofensor. O que falamos aqui é libertação, é cortar o fio por completo, é deixar que cada um siga seu caminho sem carregar mais o peso que não é seu. E quando você entende isso, percebe que a única direção que importa é para frente. Não há por que olhar para trás, porque atrás só existem versões suas que aceitaram menos do que mereciam, versões que já cumpriram seu papel e agora precisam descansar. E nesse caminhar em direção ao novo, nasce um tipo de confiança que não depende da aprovação alheia, nasce um orgulho silencioso que vem de saber que você não se traiu, que escolheu a si, mesmo que preferiu a solidão construtiva ao convívio tóxico, e essa confiança começa a transparecer em tudo, no modo de falar, no jeito de andar, até na forma de respirar. É como se cada célula se reorganizasse para sustentar a pessoa que você está se tornando. E quem antes te desprezava não consegue mais te alcançar, porque você subiu degraus que eles nem sequer sabiam que existiam. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Samuel Alves de Souza, que está acompanhando a gente. Direto de Minas Gerais. Samuel, sua presença aqui é como as trilhas das montanhas mineiras, firmes, silenciosas e cheias de sabedoria escondida nos detalhes. Minas é terra de histórias profundas, como a Inconfidência Mineira em Ouro Preto, e de lugares sagrados como o Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Caeté. Saber que você está trilhando o caminho do estoicismo, aí no coração de Minas, fortalece ainda mais essa comunidade de reflexão e transformação. Samuel, um abraço, meu querido. Seguimos, então. A ausência que você escolhe com consciência não é um vazio de fraqueza. É uma estratégia silenciosa que transforma o desprezo recebido em combustível para crescer. Porque quando você se retira sem drama, sem explicação, apenas com dignidade, o outro se vê diante de um espelho desconfortável, aquele que te ignorava. Agora precisa encarar o fato de que sua vida seguiu sem pedir licença, e nesse confronto interno nasce o incômodo, porque esperavam ver você implorando, mas o que encontram é a sua paz. Sólida, e paz sólida assusta quem só conhece barulho. É curioso como a mente de quem despreza reage, porque o silêncio cria uma espécie de eco, como se o som da sua ausência reverberasse nas paredes do cotidiano do outro, e cada gesto simples seu, cada passo que você dá rumo à própria vida, se transforma em um lembrete de que não há retorno. Você não está jogando um jogo de orgulho, você está cuidando daquilo que nunca deveria ter sido colocado de lado. Você não está
a sua própria dignidade. E essa escolha pesa mais que 1000 palavras ditas em discussões sem fim. O afastamento digno é como apagar uma chama que estava queimando a sua pele. Você não precisa gritar nem culpar, basta fechar a mão e retirar o combustível, e o fogo se apaga por si só. É a mesma lógica aplicada às relações. Quando você deixa de alimentar expectativas, quando não responde às provocações, quando recusa o papel de vítima, o outro se perde, porque a presença dele só tinha poder enquanto você oferecia espaço para isso. Quando esse espaço desaparece, o poder some junto, e o silêncio se torna a sua vitória mais alta. Pense em quantas situações você permaneceu tentando explicar o que já estava claro, tentando provar o que nunca seria reconhecido, e no final se via esgotado. Agora imagine a diferença de se afastar em silêncio, sem discursos, sem justificativas, apenas dando um passo de cada vez rumo a uma vida mais alinhada. É como sair de um quarto escuro e abrir a janela para o sol. A luz não pede permissão, ela simplesmente entra e ilumina. E é exatamente isso que sua ausência faz. Ela ilumina a verdade que estava escondida atrás do desprezo. E é nessa hora que surge o verdadeiro crescimento, porque a ausência estratégica te dá espaço para olhar para dentro, para se reconectar com os próprios valores, para lembrar que não precisa ser validado a todo instante, e esse reencontro consigo mesmo é a base da transformação. É nesse terreno que a filosofia estoica ganha vida, porque ao se afastar você pratica o desapego do que não controla, você escolhe cuidar do que está em suas mãos, suas atitudes, sua mente, sua paz, e deixa que o resto se perca no caminho por onde não vai mais andar. Esse silêncio é diferente de indiferença vazia. Ele é carregado de significado. É a escolha consciente de não se deixar corroer pela necessidade de aprovação. É o ato de plantar raízes no solo da própria alma, de nutrir a si mesmo com respeito, de florescer mesmo sem aplausos. E essa postura, mais do que qualquer resposta verbal, abala quem te desprezou porque mostra que você não precisa ser visto para existir, não precisa ser reconhecido para crescer. Você se basta. E é justamente isso que eles não conseguem compreender. Quando você decide que não vai mais viver em função da validação externa, algo muda na forma como enxerga o mundo, porque de repente você percebe que não precisa de testemunhas para confirmar sua felicidade. Não precisa provar sucesso com placas luminosas, nem justificar suas escolhas. Para plateias invisíveis, a felicidade genuína nasce no silêncio da consciência, naquele instante em que você respira fundo e entende que está bem sendo quem é, sem comparações, sem cobranças, apenas vivendo em sintonia com aquilo que acredita. E isso é uma libertação que nenhum olhar de desprezo pode apagar. Ser feliz sem precisar provar nada é um ato de coragem em um mundo que insiste em medir valor por curtidas, números e aprovação. É como caminhar contra uma correnteza de cobranças, mas com passos firmes. Porque você sabe que a sua alegria não depende da interpretação dos outros. Depende da sua paz em acordar e se orgulhar das pequenas vitórias diárias. Depende de escolher relações que alimentam e não drenam. De construir uma rotina que respeite o seu ritmo e não as exigências superficiais impostas de fora. Quando você se liberta dessa ânsia de provar, começa a perceber beleza nas coisas simples, como um café tomado em silêncio, uma caminhada ao sol, um livro que mexe com seus pensamentos, momentos que não precisam ser exibidos para terem valor. E essa simplicidade te fortalece, porque ao não depender da reação externa, você se torna invulnerável à indiferença. Se alguém despreza, pouco importa, porque você não está vivendo para convencer, está vivendo para sentir, e isso é a verdadeira essência da autossuficiência. É claro que o mundo vai tentar empurrar padrões, vai dizer que você precisa de mais status, mais reconhecimento, mais conquistas visíveis, mas quando você pratica a escolha estoica de voltar o olhar para dentro, você entende que a real medida de grandeza é a serenidade, não o barulho. É a capacidade de dormir tranquilo com a consciência em paz, não a capacidade de arrancar aplausos. E essa consciência é o que separa quem está perdido tentando agradar de quem encontrou um caminho sólido, onde cada passo é sustentado pela própria convicção.
Essa postura de felicidade sem prova também funciona como uma resposta silenciosa a quem te diminuiu. Por quê? Nada desarma mais o desprezo do que a visão de alguém que não precisa lutar por reconhecimento. Alguém que sorri sem explicação, que segue sem se importar com comentários ou críticas. Essa leveza é a maior vitória, porque mostra que você não depende mais da visão distorcida alheia, mostra que o poder voltou para suas mãos, que agora você escolhe como viver e não espera que ninguém te dê permissão para ser. E no fundo, esse é um dos pontos mais fortes do estoicismo. A ideia de que a felicidade não é dada, não é comprada, não é recebida como prêmio, mas construída no íntimo, cultivada em cada atitude coerente. E é isso que faz com que sua vida, mesmo em silêncio, brilhe como exemplo, sem discursos, sem necessidade de convencimento, apenas sendo o reflexo daquilo que você decidiu ser. E essa é a resposta mais impactante de todas, porque quem te desprezou percebe tarde demais que você não precisava deles para sorrir, porque sua alegria nunca dependeu de aprovação. A verdadeira ascensão não é sobre status, riqueza ou títulos. Ela acontece no íntimo, no lugar onde ninguém mais pode medir ou interferir. É aquele sentimento profundo de estar construindo uma vida que faz sentido para você, mesmo que o mundo não entenda, mesmo que ninguém aplauda. E quando essa ascensão acontece, você não precisa anunciar, porque ela transparece na forma como você caminha, na maneira como olha para frente, no silêncio firme de quem não precisa provar nada a ninguém. E essa firmeza nasce quando você decide se afastar do que não te nutre e se dedica a erguer uma rotina que realmente te fortalece. Construir uma vida que te faça sentir completo exige escolhas difíceis, porque significa deixar para trás padrões que não são seus, expectativas que os outros colocaram sobre você. Significa abrir mão de agradar para começar a viver de forma alinhada com sua própria essência. E esse processo é libertador, mas também desafiador, porque você vai se ver tentado a voltar para velhos papéis. Mas o chamado da autenticidade sempre será mais forte, e quanto mais você escuta essa voz interior, mais clara fica a direção da sua caminhada. Essa ascensão se parece com plantar uma árvore no quintal. No começo ninguém vê nada além da terra mexida. Parece inútil, parece pequeno, mas com o tempo a raiz se firma, o tronco se ergue e a sombra começa a aparecer. E quem antes duvidava percebe que ali existe algo sólido. Mas a verdade é que você nunca plantou para provar nada a ninguém. Você plantou porque sabia que precisava de raízes próprias. Sabia que queria construir um abrigo que fosse inteiramente seu. E essa decisão muda tudo, porque ela te devolve para si mesmo. O mais difícil nessa jornada é aceitar que algumas coisas precisam ser abandonadas. Crenças antigas, relações tóxicas, hábitos que te esgotam, porque cada peso carregado sem sentido é um obstáculo na sua escalada. E não adianta tentar subir uma montanha com a mochila cheia de pedras. O caminho pede leveza, pede coragem de soltar. E quando você solta, percebe que subir não é tão pesado quanto parecia. Percebe que cada passo se torna mais firme quando não há correntes prendendo os pés. E nesse processo, a filosofia estoica funciona como um mapa, porque ela te lembra todos os dias que o que importa é o que está sob seu controle, que não adianta perder tempo com o que foge das suas mãos, e que a verdadeira grandeza é se tornar fiel à sua própria razão e aos seus valores. É isso que te faz subir, é isso que te faz se sentir completo, não porque o mundo reconhece, mas porque dentro de você há coerência, há integridade, há verdade. A ascensão silenciosa é a mais poderosa, porque ela não precisa de anúncios, ela não busca validação, ela simplesmente acontece, e quando você olha para trás, percebe que já não é mais a mesma pessoa que dependia da opinião dos outros para se sentir inteiro. Percebe que agora há um senso de completude que ninguém pode tirar, e é isso que te dá paz, porque você sabe que não precisa mais de plateia. Sua vida já é suficiente, o seu caminho já é motivo de orgulho, e essa é a vitória que ninguém pode contestar. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. A indiferença pode parecer fria à primeira vista,
Mas na verdade ela é uma das maiores expressões de maturidade, porque não se trata de ignorar sentimentos ou fingir que nada te atinge. Trata-se de escolher não reagir de forma impulsiva, não entregar o controle das suas emoções a quem não merece. É como erguer uma muralha invisível que protege a sua paz, uma barreira que diz: posso ouvir, posso sentir, mas não vou ser dominado por isso. E esse domínio é o que separa quem vive como refém das provocações de quem vive em equilíbrio. Esse poder silencioso de não reagir de imediato se torna uma arma contra qualquer tentativa de manipulação, porque o desprezo e a crítica perdem força quando não encontram combustível. Quando você pratica a indiferença, percebe que muitas ofensas não passam de reflexos das frustrações alheias. Percebe que muitas atitudes negativas falam mais sobre quem as pratica do que sobre você. E esse entendimento é libertador, porque corta o elo que te prendia às emoções dos outros, devolvendo para você o direito de decidir como vai se sentir. Quantas vezes você já caiu em armadilhas emocionais, reagindo com raiva e se arrependendo depois? Quantas vezes palavras ditas no calor do momento criaram consequências que poderiam ter sido evitadas? A indiferença quebra esse ciclo, porque ela te dá tempo, te dá a chance de respirar, de pensar, de se posicionar com clareza. Em vez de ser arrastado pela maré da impulsividade, é como se você passasse a viver num compasso diferente, mais calmo, mais consciente. E essa calma é a maior forma de força que alguém pode ter. Na prática, ser indiferente significa escolher onde colocar sua energia. Significa entender que nem toda crítica merece resposta, nem todo olhar de desprezo merece reação. E isso não te faz menos humano, pelo contrário, te faz mais inteiro, porque você passa a economizar forças para o que realmente importa, para os seus projetos, seus sonhos, suas relações verdadeiras. E essa seleção consciente transforma o modo como você vive, porque você deixa de ser empurrado pelos ventos externos e passa a navegar com suas próprias velas. O estoicismo ensina exatamente isso, que não são os acontecimentos em si que nos perturbam, mas a forma como reagimos a eles. E quando você adota essa visão, percebe que pode escolher não ser ferido por algo que não está sob seu controle, percebe que pode se blindar das pequenas agressões do dia a dia e manter a serenidade mesmo em meio ao caos. E essa postura não é apatia, é sabedoria, porque você continua vivendo, continua sentindo, mas agora com filtro, agora com consciência, agora com poder sobre si. Essa indiferença consciente cria em você uma presença diferente, porque quem tenta te provocar começa a perceber que não tem mais acesso às suas reações, que você não se abala com pequenos jogos, e isso confunde, porque esperavam ver você perder a calma, mas encontram apenas um semblante firme, uma tranquilidade que não se quebra, e essa tranquilidade é um recado silencioso. Nada do que não controla pode roubar o que você construiu dentro de si, e esse é o verdadeiro triunfo sobre o desprezo. Ser seguro de si, a ponto de não se abalar com críticas, parece um ideal distante, mas é justamente isso que dá forma à liberdade interior, porque enquanto você depender da opinião dos outros para se sentir bem, será prisioneiro de expectativas que não são suas. Mas quando você passa a confiar no próprio valor, nenhuma palavra, nenhum julgamento, nenhum olhar atravessado tem poder suficiente para te derrubar. E esse estado não surge do nada. Ele é construído com prática, reflexão e uma disciplina diária de não se deixar influenciar pelo que está fora do seu alcance. A filosofia estoica insiste nesse ponto com firmeza, lembrando que não controlamos o que dizem ou pensam de nós, mas temos total domínio sobre como escolhemos reagir. E essa distinção simples é uma chave que abre portas enormes, porque quando você entende que uma crítica só tem o poder que você concede a ela, o jogo muda, a ofensa perde força, a provocação perde impacto, e você descobre que pode caminhar em paz mesmo em meio ao barulho, porque a paz deixou de ser dependente do ambiente e passou a ser fruto da sua consciência. Imagine alguém que recebe comentários negativos todos os dias, seja no trabalho, na família ou até em redes sociais, e em vez de absorver cada palavra como uma verdade, essa pessoa respira, analisa
e decide se aquilo merece importância. E na maioria das vezes percebe que não. Percebe que as críticas refletem mais as dores e frustrações de quem as faz do que qualquer falha real. Esse filtro muda tudo, porque transforma você de alvo indefeso em observador sereno, alguém que enxerga a crítica como ruído e não como sentença. Essa segurança interior nasce do hábito de refletir sobre si mesmo, de revisar suas próprias atitudes, de cultivar virtudes que servem como alicerces, coragem, justiça, temperança e sabedoria, pilares defendidos pelos estoicos. E quando você se apoia nesses valores, a crítica se torna pequena, porque você sabe que está alinhado ao que acredita, sabe que está vivendo de forma coerente, e não há julgamento externo capaz de apagar a certeza interna de que está no caminho certo, ainda que esse caminho seja silencioso e solitário. É preciso também aceitar a imperfeição, porque parte da segurança está em compreender que erros vão acontecer, que falhas fazem parte e que nem sempre você vai corresponder às expectativas, mas tudo bem, porque cada tropeço é aprendizado, cada queda é parte do processo de se tornar mais forte, e essa aceitação desarma os ataques, porque quando você já reconhece suas fragilidades, não há espaço para que alguém use isso contra você. Sua consciência limpa se torna uma armadura que protege, sem precisar de agressividade. Ser tão seguro de si que nem as críticas te tocam é como estar no meio de uma tempestade e perceber que a sua casa está bem construída. O vento pode soprar, a chuva pode cair, mas as paredes firmes não se abalam, porque a estrutura foi feita com paciência, com tijolos sólidos, e essa metáfora representa a vida de quem aprende a se proteger com a confiança, com a certeza de que não é a aprovação dos outros que define quem você é, mas a integridade com que você vive a sua própria história. Despertar o próprio potencial é como acender uma chama que ficou escondida por muito tempo, porque todos nós carregamos dentro a capacidade de crescer, mas muitas vezes a sufocamos por medo de críticas, por receio de errar ou simplesmente por acreditar demais nas vozes externas que dizem que não somos capazes. E esse bloqueio é como uma prisão invisível. Você anda, fala, trabalha, mas sempre limitado por correntes que não têm cadeado real, apenas a força da sua crença no que os outros falaram. E o despertar começa justamente quando você decide quebrar essa ilusão. É nesse ponto que você entende que ninguém vai viver a sua vida por você. Ninguém vai sentir as dores que você sente. Ninguém vai sonhar os seus sonhos com a mesma intensidade. E isso significa que dar tanto poder à opinião alheia é desperdiçar a única oportunidade de ser quem realmente nasceu para ser, porque enquanto você se curva às expectativas externas, sua essência vai ficando apagada. Mas quando escolhe confiar em si mesmo, começa a construir uma estrada que só você pode trilhar, e cada passo se torna uma vitória contra o medo. A história de vários filósofos estoicos mostra isso com clareza, como Epicteto, que nasceu escravizado e poderia ter se rendido à condição, mas decidiu não permitir que sua mente fosse acorrentada, ou Marco Aurélio, que governou em meio a guerras e pragas, e mesmo assim manteve a razão como guia. Esses exemplos revelam que não importa o peso das circunstâncias, a decisão de despertar e crescer sempre está ao alcance. Basta escolher não se definir pelo que falta, mas pelo que pode ser construído a partir de agora. Esse despertar exige coragem, porque significa deixar para trás rótulos antigos, histórias que contaram sobre você e que você acabou acreditando. Exige olhar para frente com ousadia, mesmo sem garantias, e dar passos firmes em direção ao desconhecido, confiando que o movimento em si já é transformação. E essa ousadia é como a semente que rompe a terra para encontrar o sol, um processo que dói, que exige esforço, mas que revela a força que sempre esteve lá, apenas esperando a chance de se manifestar. O despertar também pede ação. Não basta apenas desejar ou sonhar, é preciso criar hábitos que sustentem a mudança, organizar a rotina, separar tempo para estudar, trabalhar em silêncio, investir em si mesmo, mesmo que ninguém veja, e cada pequena atitude se acumula até formar uma nova versão sua, mais sólida, mais consciente, mais livre.
E essa construção diária é o que realmente dá forma ao potencial, porque não existe transformação sem prática, sem disciplina, sem constância. E quando finalmente você decide viver esse processo, algo incrível acontece. As críticas começam a soar como ruído distante, os olhares de desdém perdem importância, e até mesmo as palavras que antes te feriam se tornam irrelevantes, porque dentro de você cresce uma voz mais forte, a voz da sua consciência dizendo que você está no caminho certo. E essa voz é tudo o que precisa para seguir, porque ela não mente, ela não depende de aplausos, ela apenas reflete a verdade de que você não nasceu para agradar, mas para evoluir. No momento em que você começa a viver fiel a si mesmo, algo muda não apenas na sua mente, mas também na forma como o mundo reage a você, porque a energia que antes era gasta tentando provar valor se transforma em combustível para construir, e essa transformação é visível. Ainda que você não diga nada, as pessoas percebem quando um olhar carrega convicção, quando uma postura transmite firmeza, e isso incomoda quem te desprezava, pois esperavam fragilidade e encontram segurança, esperavam súplica e encontram independência. E essa inversão é o que os deixa sem chão. O mais interessante é que não há necessidade de vingança nesse processo, porque a vingança ainda te prende ao outro, ainda mantém o fio da ligação, enquanto a verdadeira força está em se afastar e seguir em paz. É como soltar uma corda que já não leva a lugar nenhum. Ao largar essa corda, você finalmente libera as mãos para segurar algo novo, algo que seja realmente seu, e essa atitude de liberdade grita mais alto do que qualquer resposta verbal, porque ela demonstra que sua vida não depende mais de quem não soube valorizar sua presença. Esse caminho de libertação não é fácil. Exige que você olhe para dentro e encare as próprias fragilidades, porque muitas vezes o desprezo alheio apenas reforça inseguranças que já existiam, mas ao encarar essas inseguranças de frente, você descobre que pode transformá-las em força, descobre que cada ferida pode se tornar um ponto de aprendizado e que as cicatrizes não são marcas de fraqueza, mas testemunhos de sobrevivência, de alguém que atravessou tempestades e ainda assim escolheu continuar caminhando com dignidade. E nesse processo de amadurecimento, o silêncio vira seu aliado, porque em vez de gastar energia tentando convencer os outros, você a direciona para a construção de si mesmo, para leituras que fortalecem sua mente, para práticas que solidificam seu corpo, para decisões que organizam sua vida. E cada pequeno avanço se acumula até que você se vê diferente, mais inteiro, mais preparado. E essa preparação silenciosa faz com que o mundo perceba, mesmo sem palavras, que você não é mais a mesma pessoa que aceitava desprezo. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder vem da autossuficiência, e é exatamente isso que você conquista quando decide não mendigar reconhecimento, porque se torna capaz de caminhar sozinho, não no sentido de isolamento amargo, mas de independência saudável, uma independência que não rejeita os outros, mas que não depende deles para existir. E esse estado é libertador, porque te coloca no centro da sua própria vida, e dali você pode escolher quem realmente merece caminhar ao seu lado. E é inevitável que, nesse ponto, aqueles que um dia te desprezaram passem a perceber a ausência como um peso, porque descobrem tarde demais que perderam alguém que nunca precisou implorar por atenção, alguém que se tornou completo por si mesmo, e essa percepção os desarma, porque mostra que todo o poder que acreditavam ter era ilusório, e que agora não há mais nada a fazer, já que você aprendeu a seguir em frente sem olhar para trás, carregando apenas aquilo que realmente importa para a sua evolução. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Adriana Nóbrega, que disse com o coração aberto que está aprendendo a se dominar e prometeu que vai se tornar uma nova versão de si mesma. Adriana, suas palavras são como um amanhecer depois de uma longa noite carregadas de fé, coragem e decisão. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em controlar tudo ao redor, mas em dominar a si mesma com calma, clareza e constância. E você já deu o passo mais importante, decidiu mudar com amor por si mesma. Adriana, um abraço. Minha querida, seguimos então. Quando você aprende a se afastar de quem não te respeita,
descobre que não perdeu nada. Na verdade, ganhou espaço, porque o vazio que antes era preenchido por relações superficiais agora se transforma em terreno fértil para novas escolhas. E nesse espaço, você pode plantar hábitos melhores, amizades mais verdadeiras, projetos que realmente refletem sua essência. É como limpar um terreno cheio de entulho. No começo parece desolador, mas logo você percebe que sem aquele peso, agora há espaço para florescer. Essa transição é desconfortável, porque a mente humana tende a se apegar, mesmo ao que machuca, e deixar ir exige força, exige coragem de encarar a solidão como parte do processo. Mas é justamente nesse silêncio que você encontra a oportunidade de se redescobrir, porque quando não há mais vozes externas ditando o seu valor, sobra apenas a sua própria voz, e ela pode parecer fraca no início, abafada por anos de desprezo, mas com o tempo ela cresce, ganha firmeza e se torna o guia que sempre esteve esperando para ser ouvido. O mais fascinante é perceber que esse processo de soltar não é apenas sobre os outros, é sobre deixar para trás a versão de si mesmo que aceitava menos, que se diminuía para caber em lugares estreitos. Ao cortar esses laços, você não está abandonando apenas pessoas, está abandonando o velho hábito de se trair. E cada passo em direção ao novo é também um ato de reconciliação consigo, um pedido de desculpa e silencioso para a própria alma, dizendo: agora eu escolho você, agora eu escolho cuidar de quem realmente importa. E isso é poderoso, porque quando você se coloca em primeiro lugar, a vida começa a responder de outra forma, surgem oportunidades que antes passavam despercebidas, surgem pessoas que vibram na mesma frequência, surgem forças que você nem sabia que tinha, tudo porque decidiu não carregar mais o peso que não te pertencia. E essa transformação assusta quem te desprezou, porque eles esperavam te ver preso, pequeno, limitado, mas o que encontram é alguém que cresceu tanto que já não cabe mais no mesmo cenário. O estoicismo reforça essa ideia quando lembra que não temos controle sobre as opiniões alheias, mas temos completo domínio sobre nossas escolhas e atitudes, e escolher cortar laços é uma dessas atitudes, porque é uma declaração de que você não será mais moldado pelo olhar de quem não reconhece o seu valor. É um ato de soberania sobre si mesmo, e quando você se permite essa libertação, percebe que a dor inicial não é nada comparada à paz que vem depois. Uma paz que se instala como alicerce para tudo o que você ainda vai construir. E é nesse momento que você entende a beleza do desaparecimento consciente, porque ele não é sobre sumir para sempre, é sobre sumir daquilo que não te faz bem, é sobre sair de palco de histórias que nunca foram suas, para finalmente escrever o roteiro da sua própria vida. E quando esse roteiro começa a ser escrito por você, cada capítulo traz uma sensação de autenticidade, de poder silencioso, de verdade, e quem antes te tratava como opção, agora precisa assistir de longe, sem acesso, sem voz, apenas encarando o fato de que você escolheu ser inteiro. A ausência que você constrói com sabedoria não é feita de vazio, é feita de presença interior, porque cada vez que você escolhe se retirar de uma situação que não te honra, você não está desaparecendo do mundo, está aparecendo para si mesmo, e essa mudança de foco abre portas que estavam fechadas, porque enquanto sua energia estava ocupada tentando ser aceito por quem não te respeitava, faltava espaço para a vida mostrar novas possibilidades. E quando esse espaço surge, você percebe que havia muito mais esperando por você, além do desprezo que recebia. É natural que o outro se surpreenda porque estava acostumado a ver você sempre disponível, sempre pronto para ceder, sempre buscando uma brecha para ser visto. Mas quando essa dinâmica quebra, quando você simplesmente some em silêncio e segue sua vida, o que resta é o impacto da sua ausência, que se torna maior que qualquer presença forçada, como o sol que continua aquecendo mesmo quando está escondido atrás das nuvens. Sua força não depende da visibilidade, depende da essência que você carrega consigo. Essa ausência estratégica também ensina algo valioso, que dignidade não precisa ser gritada. Ela pode ser mostrada em escolhas calmas, em passos firmes, em silêncios bem guardados. E é isso que confunde quem te desprezou,
porque eles esperavam um confronto, uma resposta, uma reação visível, mas encontram apenas o vazio deixado pela sua saída, e nesse vazio, eles são obrigados a encarar a própria indiferença, a refletir sobre o quanto subestimaram o peso da sua presença. E para você, esse silêncio se torna aprendizado, porque ao se afastar percebe que a vida não se resume às pessoas que tentaram te diminuir, que há outros caminhos, outras relações, outras formas de viver que estavam invisíveis enquanto você insistia no mesmo ciclo. É como se ao se retirar de um espaço apertado, você descobrisse que havia um campo aberto logo adiante, cheio de possibilidades, cheio de ar fresco, e esse campo só estava inacessível porque você não tinha coragem de soltar as correntes. Esse tipo de crescimento exige disciplina, porque a tentação de voltar atrás, de responder, de buscar reconhecimento novamente, sempre aparece, mas é aqui que entra a prática diária de firmeza, a lembrança constante de que você não precisa provar nada a ninguém, a escolha repetida de manter a calma, de sustentar o silêncio, de se apegar apenas ao que realmente alimenta, e cada vez que você faz isso, seu interior se fortalece, como um músculo treinado, que vai se tornando mais resistente a cada repetição. E é nesse fortalecimento que você percebe a verdadeira transformação. O silêncio que antes parecia fraqueza, agora é sinal de poder. A ausência que antes parecia solidão, agora é espaço de renascimento. E o desprezo que antes te feriu agora se torna irrelevante, porque não existe mais ligação, não existe mais dependência. O que existe é você inteiro, andando de cabeça erguida, consciente de que não precisa estar em todos os lugares para ter valor, basta estar presente na própria vida com verdade. A melhor resposta para quem te critica ou tenta diminuir é ser feliz sem precisar provar nada. Porque enquanto você depender da aceitação alheia, sua vida será uma eterna corrida atrás de validações. E essa corrida nunca tem linha de chegada. Sempre haverá alguém exigindo mais. Sempre haverá um padrão inalcançável. Mas quando você entende que sua felicidade é sua, que não precisa de carimbo, que não precisa de aplauso, algo muda no coração, porque você descobre que pode sorrir mesmo sem plateia, que pode viver em paz, mesmo sem testemunhas. Essa liberdade de ser feliz sem provas é uma das maiores conquistas que alguém pode ter, porque significa não se curvar à comparação, não se perder no desejo de exibir conquistas, não se prender ao medo de julgamentos. Significa encontrar valor no simples, como apreciar um pôr do sol em silêncio, rir de uma lembrança, cozinhar para si mesmo, ou simplesmente caminhar pela rua sentindo o vento, coisas que parecem pequenas, mas que enchem a vida de significado. E o melhor é que essas experiências não podem ser roubadas, porque estão guardadas na sua própria essência. Claro que o mundo vai insistir em te convencer de que precisa de mais sucesso, mais reconhecimento, mais status, mas o segredo é perceber que esse mais nunca basta, e que a verdadeira abundância não vem de fora, vem de dentro, vem da tranquilidade de saber que você não está correndo para agradar, está caminhando para se completar. E essa diferença é crucial, porque te liberta do peso do olhar alheio e devolve para você o poder sobre a própria história. A felicidade autêntica também inspira, porque quando alguém te vê vivendo em paz, sem a necessidade de provar nada, essa pessoa sente que também é possível fazer o mesmo, e é por isso que sua alegria se torna contagiante, não porque você quer mostrar, mas porque ela transborda naturalmente. É como uma árvore que floresce sem esforço de exibição, apenas sendo o que é, e ao florescer se torna abrigo, sombra, beleza, e todos percebem, ainda que ela nunca tenha pedido atenção. O estoicismo nos lembra que a vida não deve ser guiada pela busca incessante de aprovação, mas pela coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos. E quando você vive alinhado com essa ideia, percebe que não há nada mais valioso do que a serenidade de estar em paz consigo, porque essa paz não depende do mundo, depende apenas da sua capacidade de ser fiel a si mesmo. E essa fidelidade é o que torna sua felicidade sólida, inabalável, porque não há vento externo capaz de derrubar o que foi construído dentro.
Essa postura de viver feliz sem precisar provar nada é também uma forma de resposta silenciosa a quem te desprezou, porque enquanto eles esperavam te ver quebrado, você escolheu sorrir. Enquanto esperavam te ver implorando, você escolheu se levantar. E essa escolha é tão poderosa que desmonta qualquer julgamento, porque mostra que você não precisa de justificativas, não precisa de defesa, não precisa de explicação, basta viver em paz. E essa paz é a prova mais forte de todas. A ascensão verdadeira começa no momento em que você decide construir uma vida que te faça sentir inteiro, porque de nada adianta conquistar títulos, acumular bens ou exibir aparências se por dentro existe um vazio que nada preenche. E essa construção não depende da aprovação alheia, depende da coragem de escolher um caminho que ressoe com a sua essência, mesmo que os outros não entendam, mesmo que critiquem, porque no fim do dia é você quem dorme com suas escolhas. É você quem colhe os frutos do que planta, e essa colheita só tem sentido quando é autêntica. É comum acreditar que o sucesso precisa ser reconhecido publicamente para ter valor, mas a realidade é que as maiores vitórias são silenciosas. São aquelas que ninguém aplaude, mas que mudam a forma como você se enxerga, como organizar sua vida financeira depois de anos de bagunça, como cuidar do corpo com disciplina, como manter a mente firme em meio a dificuldades. Esses passos não são manchetes, mas são pilares de uma vida sólida, e cada um deles te aproxima da sensação de completude que o mundo externo nunca poderá oferecer. Construir uma vida que te faça sentir completo também significa desapegar de velhas ideias que já não servem, porque muitas vezes carregamos crenças e padrões herdados, expectativas familiares, cobranças sociais, e tentamos nos encaixar em moldes que não foram feitos para nós. Mas quando você tem a coragem de quebrar esses moldes, descobre que pode criar um formato próprio, único que só cabe em você. E essa liberdade é o que dá sabor à caminhada, porque não há nada mais poderoso do que viver de acordo com a própria verdade. O processo, no entanto, não é imediato. Ele exige paciência, exige resiliência, porque a construção de algo sólido leva tempo. Assim como um prédio precisa de fundações profundas para se sustentar, a vida precisa de valores firmes para não ruir diante das tempestades. E esses valores são construídos diariamente, no cumprimento das pequenas promessas que você faz a si mesmo, no esforço constante de se levantar mesmo quando parece mais fácil desistir, e cada vez que você escolhe continuar, mais forte se torna sua estrutura interna. O estoicismo ensina que a verdadeira riqueza está na virtude, e isso significa que a sua ascensão não precisa ser medida pelo que acumula, mas pelo que se torna, porque quando você decide ser justo, corajoso, sábio e equilibrado, já alcançou um patamar que nenhum bem material pode igualar, e esse tipo de conquista é intocável, não pode ser roubada, não pode ser diminuída, porque pertence inteiramente a você, é fruto do esforço de viver com integridade, mesmo em um mundo que insiste em puxar para a superficialidade. E quando essa vida começa a tomar forma, você percebe que não precisa mais correr atrás de aprovação, porque já existe uma sensação de plenitude dentro de si, uma certeza de que o caminho que trilha é verdadeiro. E essa certeza é libertadora, porque te permite caminhar com calma, sem pressa de chegar, apenas aproveitando cada passo da jornada. E é essa serenidade que deixa claro que a ascensão não é um destino, mas um processo contínuo, que acontece em silêncio, mas que ilumina tudo ao redor. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Cibele, que está acompanhando a gente direto da Espanha. Cibele, sua presença aqui é como caminhar pelas ruas de Córdoba ou ouvir os sinos da Catedral de Santiago de Compostela, onde a história e a introspecção andam lado a lado. Saber que o estoicismo atravessou fronteiras e encontrou espaço no seu dia aí na Espanha é motivo de grande alegria para toda a nossa comunidade. É bom demais ter você com a gente nessa jornada de sabedoria, silêncio e transformação. Cibele, um abraço, minha querida, seguimos então. A indiferença consciente é como um escudo invisível que você aprende a carregar, porque ela não significa falta de sentimentos, mas sim a capacidade de não ser arrastado pela primeira emoção que aparece.
É a habilidade de observar o que acontece ao redor sem deixar que isso roube o equilíbrio por dentro. E essa postura não surge de repente. Ela é treinada todos os dias, no momento em que você escolhe respirar fundo em vez de responder no impulso, no instante em que você prefere se calar para preservar sua paz, em vez de entrar em discussões que não levam a lugar nenhum. Essa prática exige disciplina, porque somos condicionados a reagir imediatamente, a dar respostas rápidas, a mostrar que estamos certos. Mas o poder da indiferença está justamente em não se sentir obrigado a reagir, em saber que nem toda provocação merece atenção, em compreender que algumas situações se desfazem sozinhas quando não recebem combustível. É como o fogo que se apaga quando não encontra mais madeira. Da mesma forma, muitas brigas se apagam quando você decide não participar. Pense em quantas vezes você se deixou levar por palavras malditas, por críticas injustas, por comentários feitos apenas para te desestabilizar. E no fim, quem saiu ferido foi você, porque o outro seguiu em frente e você ficou remoendo. A indiferença quebra esse ciclo, porque ela coloca uma distância saudável entre você e o ataque, como se você olhasse de fora e percebesse que aquilo não precisa entrar no seu coração, que a ofensa não é sobre você, mas sobre a fraqueza de quem a lançou. E esse entendimento é uma libertação. O estoicismo sempre reforça que não são os fatos em si que nos machucam, mas o julgamento que fazemos deles. E quando você internaliza essa ideia, descobre que tem escolha, descobre que pode decidir se aquilo terá poder ou não, e essa decisão muda a vida, porque faz com que você deixe de ser refém do ambiente e passe a ser dono da própria reação. É uma inversão de controle. Antes você reagia automaticamente, agora você escolhe, e essa escolha é onde mora a verdadeira força. Praticar a indiferença também não significa ignorar completamente o mundo. Significa filtrar, significa aprender a direcionar energia apenas para o que vale a pena, porque quando você reage a tudo, se desgasta, se esgota, se perde em batalhas que não têm importância. Mas quando você escolhe reagir apenas ao que realmente é relevante, você preserva forças para o que importa, e esse direcionamento é o que torna sua vida mais leve, porque você passa a investir no que constrói, em vez de gastar no que destrói. E pouco a pouco essa prática vai moldando sua presença, porque quem tenta te provocar percebe que não consegue mais acessar suas emoções, e isso os desconcerta, porque a expectativa era de que você perdesse o controle, mas em vez disso, encontram calma, encontram firmeza, encontram alguém que não se abala, e essa tranquilidade se torna a sua maior arma, porque ela mostra, sem palavras, que não existe força externa capaz de roubar o que você construiu dentro. E esse é o verdadeiro triunfo da indiferença. Ser seguro de si não é apenas carregar confiança no olhar, é carregar uma fortaleza por dentro que não se deixa balançar pelo vento das críticas, porque quando você depende da opinião dos outros, vive como um barco sem leme, levado para qualquer lado por ondas externas. Mas quando constrói segurança interior, você se torna capitão do próprio caminho, e ainda que o mar esteja revolto, ainda que as tempestades venham, você continua firme, porque sabe para onde vai, sabe quem é, e isso ninguém pode tirar. Essa segurança nasce do hábito de refletir sobre suas ações, de reconhecer suas falhas sem se condenar, de celebrar seus progressos sem precisar mostrar. É o exercício diário de se alinhar com seus valores mais profundos, porque quem vive de acordo com seus princípios não precisa temer o julgamento. Sabe que pode levantar a cabeça mesmo diante de críticas injustas, porque dentro de si há a certeza de que está trilhando o caminho certo, e essa certeza vale mais do que qualquer aplauso passageiro. É importante entender que a crítica só fere quando você acredita nela, quando você dá permissão para que ela entre. E isso é algo que o estoicismo repete sempre. Não são as palavras que machucam, mas a interpretação que fazemos delas. E se você decide que não vai absorver, elas se tornam apenas sons no ar, ecos que se desfazem, e nesse instante você descobre que tem muito mais poder do que imaginava, porque não é mais refém do que os outros pensam, é dono da própria reação.
Essa postura não se conquista de um dia para o outro. É como treinar um músculo, exige repetição, exige paciência. Mas cada vez que você escolhe não reagir no impulso, cada vez que você decide respirar fundo em vez de rebater, você fortalece esse músculo e com o tempo se torna natural, se torna automático. Você percebe que já não se abala com coisas que antes te tiravam o sono, e essa evolução é visível, porque passa a ser percebida pelos outros mesmo que você não fale nada. O mais curioso é que quando você atinge esse nível de segurança, começa a sentir até compaixão por quem te critica, porque entende que muitas vezes a crítica nasce mais da dor deles do que de uma verdade sobre você. Percebe que cada palavra dura é reflexo de inseguranças não resolvidas, e isso te dá serenidade, porque em vez de se perder em raiva, você escolhe permanecer firme, sabendo que não precisa carregar o peso dos julgamentos alheios, pois a única aprovação que importa é a da sua própria consciência. E no fim, ser tão seguro de si que as críticas não te tocam é viver com uma liberdade rara, é andar pelo mundo sem medo de olhares atravessados, é falar sem se preocupar com quem vai concordar, é decidir sem se paralisar por julgamentos, porque a base da sua vida já não está em mãos externas, está no alicerce interno que você construiu, e esse alicerce é inabalável, é a rocha sobre a qual você pode erguer tudo, sabendo que mesmo que tentem te derrubar, a sua essência continua de pé. Despertar o próprio potencial exige uma escolha corajosa, parar de viver na sombra das expectativas dos outros e começar a caminhar na luz da própria consciência, porque enquanto você se prende ao medo de julgamentos, deixa de avançar, deixa de crescer e passa a viver metade de uma vida. Mas no instante em que decide confiar em si mesmo, algo muda, o horizonte se abre e você descobre que não precisa de autorização para evoluir, precisa apenas de decisão e de constância para colocar em prática aquilo que já estava dentro de você. Esse despertar é como retirar uma venda dos olhos, porque por muito tempo você acreditou em histórias que não eram suas, acreditou nas vozes que diziam que não podia, que não tinha capacidade, que não iria conseguir, e aceitou como verdades as opiniões de quem não conhece sua força, mas quando essa venda cai, você percebe que aquelas palavras eram apenas ecos de inseguranças alheias, e que sua vida nunca deveria ter sido guiada pelo medo dos outros, mas sim pela coragem de ouvir a própria voz. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está no domínio sobre nós mesmos, e despertar o potencial é justamente isso. É se libertar das correntes invisíveis que a opinião externa cria, é parar de esperar reconhecimento para agir, é assumir a responsabilidade por escrever sua própria história, porque ninguém vai trilhar esse caminho por você, ninguém vai carregar seus sonhos, ninguém vai viver as dores e conquistas que pertencem apenas a você. Então deixar de agir por medo é entregar sua vida nas mãos de quem nunca se importou com ela. Olhe para os exemplos da filosofia. Epicteto, mesmo nascido escravo, nunca permitiu que seu espírito fosse acorrentado. Marco Aurélio, em meio a guerras e doenças, encontrou serenidade na disciplina da mente. Sêneca, mesmo injustiçado, transformou exílio em sabedoria. Todos eles enfrentaram obstáculos que poderiam ter os paralisado, mas escolheram despertar para o que podiam controlar. Escolheram confiar na própria razão. E é essa mesma coragem que você precisa assumir ao decidir não se limitar pelo que dizem ou esperam de você. Esse despertar, porém, não acontece em silêncio passivo. Ele exige ação. Exige que você comece mesmo pequeno, mesmo sem garantias, porque cada passo dado fortalece a confiança. Cada hábito construído alimenta o crescimento. E com o tempo, você percebe que a força sempre esteve aí, apenas precisava ser usada, precisava ser testada. E é nesse processo que a vida começa a se transformar, porque a cada vitória sobre si mesmo, você se aproxima da pessoa que sempre soube que poderia ser. E o mais bonito de tudo é que quando você desperta, as críticas se tornam irrelevantes, os olhares de desdém se apagam como ruído distante, porque dentro de você nasce uma convicção tão forte que nada externo consegue abalar. E essa convicção é a maior arma contra o desprezo,
porque mostra que você não depende de reconhecimento para existir, que sua força não vem de fora, mas da decisão interna de crescer, e quem te desprezava percebe tarde demais que perdeu alguém que nunca deixou de ter grandeza. A partir do momento em que você desperta o seu potencial, percebe que a vida se torna mais ampla, como se portas invisíveis começassem a se abrir diante de você, portas que sempre estiveram ali, mas que permaneciam trancadas pelo medo de errar e pelo hábito de acreditar nos outros mais do que em si mesmo. E esse novo cenário traz não só oportunidades, mas também responsabilidades, porque quanto mais você cresce, mais entende que a verdadeira força não é sobre dominar os outros, mas sobre dominar a si mesmo, sobre manter firmeza mesmo quando o mundo tenta te desestabilizar. É nesse processo que você começa a compreender que as críticas, que antes soavam como martelos pesados, agora se transformam em ecos distantes, porque seu olhar não está mais voltado para fora, está voltado para o que você pode construir. E isso muda tudo, porque em vez de gastar energia se defendendo, você a direciona para criar, para evoluir, para avançar, e cada passo dado nessa direção é uma resposta silenciosa para quem duvidou, mostrando que você não precisa rebater, basta seguir, e o próprio resultado se encarrega de falar por você. O despertar do potencial também te ensina a soltar velhos rótulos, porque muitas vezes você carrega títulos que não escolheu, apelidos que não representam quem é, histórias que colocaram sobre você sem o seu consentimento, mas quando começa a viver de acordo com a própria essência, esses rótulos se desfazem, caem como roupas que já não servem, e você veste uma nova identidade, não porque precisa se exibir, mas porque finalmente se permitiu ser quem sempre foi, e essa autenticidade é tão forte que ninguém consegue ignorar, e é nesse momento que os exemplos estoicos fazem ainda mais sentido, porque mostram que não importa de onde você veio ou quais obstáculos enfrentou, sempre existe a possibilidade de se elevar acima das circunstâncias. Epicteto não escolheu nascer em correntes, Marco Aurélio não escolheu governar em tempos de crise, Sêneca não escolheu ser alvo de perseguições, mas todos, eles escolheram não se render, escolheram crescer apesar de tudo, e é essa mesma escolha que está nas suas mãos hoje, a de não permitir que nada externo defina quem você será. Esse caminho, no entanto, não é linear. Haverá dias em que a antiga insegurança vai bater à porta, em que você vai se sentir tentado a acreditar de novo nas vozes externas. Mas é nesses dias que você precisa lembrar do compromisso consigo mesmo, lembrar que cada passo, por menor que seja, ainda é avanço, e que a consistência vale mais que a velocidade, porque quem se mantém firme mesmo em passos lentos, chega muito mais longe do que quem desiste no meio do caminho, e essa paciência é parte fundamental do despertar. No final, você entende que o verdadeiro despertar não acontece de uma vez, mas em camadas, como o nascer do sol que ilumina pouco a pouco, e cada camada traz uma nova consciência, uma nova força, uma nova certeza de que você não nasceu para viver apagado, nasceu para crescer, para se expandir, para ser inteiro. E quando essa luz começa a brilhar, quem te desprezou não consegue mais apagar, porque sua chama já não depende de aprovação, depende apenas da sua decisão de mantê-la acesa todos os dias. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Bruno Enes, que está acompanhando a gente direto de Portugal. Bruno, sua presença aqui é como as muralhas de Óbidos ou as margens do Tejo, firmes, silenciosas e cheias de história. Saber que o estoicismo atravessou o oceano e encontrou espaço no seu dia e em terras portuguesas é motivo de profunda alegria para nossa comunidade. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de sabedoria, propósito e transformação interior. Bruno, um abraço, meu querido. Seguimos então. Quando você percebe que sua força não depende mais da validação dos outros, começa a enxergar a vida com outra clareza, porque aquilo que antes parecia montanha, agora se revela como colina, e aquilo que antes te esmagava, agora se torna apenas um detalhe no caminho. Essa mudança de perspectiva não significa que os problemas desaparecem, mas que você já não os vê com o mesmo peso, porque entendeu que não está nas mãos externas a definição da sua paz,
E esse entendimento é o que diferencia quem continua acorrentado de quem finalmente escolhe ser livre. Essa liberdade interior nasce de pequenas vitórias diárias, como escolher não responder a uma provocação, como manter o foco em seus objetivos, mesmo quando tudo ao redor te chama para desistir, como acordar cedo e cumprir promessas que fez a si mesmo. São gestos simples, mas que acumulados constroem uma muralha, e essa muralha é feita de disciplina e constância, dois elementos que os estoicos sempre valorizaram porque sabiam que a vida não se vence em explosões de força momentânea, mas em passos firmes, repetidos todos os dias. E quando essa muralha começa a se erguer, os ataques perdem impacto, porque quem tenta te desprezar descobre que já não encontra brechas, suas palavras se tornam ecos, que batem e voltam, porque dentro de você há firmeza, há convicção, a consciência de que não precisa mais lutar por reconhecimento. E esse estado é tão poderoso que transforma sua presença, mesmo em silêncio, em algo impossível de ignorar, porque a força que vem de dentro não precisa ser exibida, ela se impõe naturalmente. Nesse ponto, você começa a atrair aquilo que realmente está alinhado com sua essência, porque ao deixar de lado quem não te respeita, cria espaço para pessoas e oportunidades que reconhecem o valor real que você carrega. É como abrir as janelas de uma casa escura. De repente a luz entra e o ar fresco circula, e tudo parece mais vivo, mais verdadeiro, mais pleno. E é justamente nesse ambiente renovado que você consegue crescer de forma saudável, sem o peso do desprezo te puxando para baixo. O mais bonito é que, ao conquistar essa nova postura, você já não sente necessidade de provar nada a quem duvidou, porque entende que cada passo dado em silêncio já é a maior resposta. Percebe que não precisa de discursos, de justificativas, de explicações. Sua vida fala por você, e essa linguagem é impossível de ser negada, porque ela se mostra nos frutos que você colhe, nas mudanças que constrói, na paz que transmite, e é isso que realmente importa, mais do que qualquer palavra dita em vão. E quando olha para trás, vê que tudo aquilo que um dia te feriu foi justamente o que te fortaleceu, que cada desprezo foi combustível para despertar sua coragem, que cada crítica injusta foi treino para aprender a se manter firme, e que cada ausência que você escolheu foi espaço aberto para a sua verdadeira presença florescer. E nesse instante, entende que não há mais motivo para carregar rancor, porque o que parecia derrota se revelou como lição, e a maior prova da sua vitória é o simples fato de ter continuado em frente. Existe um ponto da caminhada em que você finalmente entende que não deve nada a quem tentou te diminuir, porque sua vida nunca deveria ter sido moldada pelo olhar de quem não soube reconhecer sua grandeza. E essa clareza te devolve uma leveza que parecia impossível, como se cada crítica, cada gesto de desprezo, cada silêncio frio tivesse sido apenas um empurrão para que você voltasse para dentro de si e descobrisse que sempre foi suficiente. E é nesse instante que você começa a enxergar que não está perdendo nada, está ganhando tudo. Essa transformação é visível na sua postura, porque antes você andava cabisbaixo, esperando aprovação, mas agora caminha de cabeça erguida, não porque quer impressionar, mas porque sabe que se respeita, sabe que não precisa se curvar. E essa mudança é tão profunda que quem um dia zombou do seu silêncio passa a sentir o peso dele, porque esperavam fragilidade e encontraram firmeza, esperavam súplica e encontraram independência. E esse contraste é o que os desarma, porque não há argumento contra quem escolheu ser inteiro. O estoicismo mostra isso com clareza. A paz interior não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. E quando você pratica isso, percebe que o desprezo já não encontra lugar para se instalar, porque não há espaço dentro de você para sementes ruins. Há apenas terreno fértil para virtudes. E essa escolha diária de cultivar coragem, justiça, temperança e sabedoria cria raízes profundas, raízes que sustentam mesmo em tempos de tempestade, e quanto mais firmes essas raízes, menos as críticas têm poder. Esse estado também te ensina a olhar para trás sem raiva, porque entende que até os momentos de dor tiveram seu propósito, que cada vez que foi ignorado, aprendeu o valor da própria voz.
que cada vez que foi subestimado, aprendeu a acreditar mais em si, e que cada vez que foi deixado de lado, aprendeu a caminhar sozinho. E essa leitura muda tudo, porque o que antes parecia uma sequência de derrotas, agora se revela como treinamento, como preparação para se tornar quem você precisava ser. E a partir desse ponto, você começa a valorizar ainda mais o silêncio, porque entende que não precisa de explicações longas, nem de justificativas elaboradas. Basta viver, basta construir, basta seguir, porque sua vida já é a prova de tudo o que precisava ser dito. E essa prova é silenciosa, mas tão evidente que não há como ignorar. E isso causa impacto, porque quem esperava ver você quebrado se vê diante de alguém mais forte do que nunca. No fim, essa força silenciosa se torna a sua marca, não porque você a forçou, mas porque ela nasceu naturalmente do processo de se libertar, de cortar laços que não te respeitavam, de soltar pesos que não eram seus e de se reconectar com o que realmente importa, e essa marca ninguém pode apagar, porque ela está gravada na sua essência, e quanto mais você caminha, mais clara ela se torna, mostrando para o mundo, sem palavras, que nada pode derrubar quem aprendeu a se sustentar em si mesmo. Quando você passa a enxergar a vida com essa clareza, começa a compreender que não há necessidade de provar nada, porque o simples fato de estar em paz consigo mesmo já é a maior demonstração de força, e isso incomoda quem vive do lado de fora, tentando medir os outros por padrões vazios, porque eles não entendem como alguém pode caminhar tranquilo sem buscar reconhecimento. Não entendem como a felicidade pode florescer em silêncio, mas é justamente esse silêncio que se torna ensurdecedor para quem tentou te desprezar. Essa postura de autossuficiência não é arrogância, é equilíbrio, é saber que você não precisa competir para se sentir bem, que não precisa disputar espaço para ter valor, que não precisa se encaixar em moldes para ser aceito, e esse entendimento é libertador, porque tira de você o peso de estar sempre correspondendo às expectativas externas e devolve a leveza de viver apenas para ser verdadeiro, para ser inteiro. E essa leveza é a que transforma cada passo simples em vitória silenciosa. O mais curioso é que quando você chega nesse nível de consciência, até as críticas mais duras perdem o efeito, porque você enxerga de onde elas vêm, percebe que são reflexo de dores não resolvidas dos outros, percebe que não tem nada a ver com a sua essência, e essa leitura muda a forma como você lida com elas, porque em vez de se sentir ferido, você sente compaixão, e essa compaixão não significa aceitar desrespeito, significa apenas não carregar rancor, significa escolher continuar leve, sem deixar que o veneno dos outros se instale no seu coração. Essa transformação também cria uma nova energia ao seu redor, porque sua presença passa a transmitir confiança, e essa confiança inspira quem cruza o seu caminho, mostra que é possível viver sem ser refém das opiniões externas, que é possível ser feliz sem provar nada, e ao inspirar, você não precisa de discursos. Basta ser exemplo, porque a sua vida, do jeito que está sendo construída, já fala por si, já transmite a mensagem que precisa ser ouvida por quem ainda está preso na mesma prisão da qual você conseguiu sair. O estoicismo sempre apontou para essa direção, viver alinhado à razão, não se deixar escravizar por desejos ou medos externos, cultivar virtudes como a coragem e a temperança, e quando você aplica isso no dia a dia, percebe que cada escolha se torna uma prática filosófica, que cada decisão de não se abalar já é um exercício de sabedoria, e essa filosofia deixa de ser apenas teoria para se tornar carne, para se tornar parte da sua vida, moldando o jeito como você responde ao mundo, e quando olha para trás e vê o quanto caminhou, percebe que não é mais a mesma pessoa que implorava atenção, que sofria por desprezo, que acreditava precisar de aplausos para existir. Agora você é alguém que se basta, alguém que encontrou paz em ser verdadeiro, alguém que construiu uma fortaleza interior que não depende de aplausos nem de críticas. E essa fortaleza é a prova de que você venceu, não porque conquistou o mundo, mas porque conquistou a si mesmo. Existe um momento em que você percebe que a sua maior conquista não foi vencer os
Outros, mas vencer a si mesmo, porque todos os desprezos, todas as críticas, todos os olhares atravessados só tinham poder enquanto você se deixava afetar por eles. E agora, ao olhar para trás, percebe que não eram os outros que te mantinham preso. Era a sua própria necessidade de aprovação. E quando solta essa necessidade, você descobre uma liberdade que não tem preço. Uma liberdade que transforma até a forma como você respira. Essa liberdade é percebida em cada gesto, porque você já não corre para responder, já não se desespera por ser aceito, já não gasta energia tentando convencer ninguém. Você apenas vive, e esse viver em paz é tão poderoso que se torna impossível de ser ignorado. É como um rio que segue seu curso, independente das pedras que jogam nele. As águas podem até se agitar por um momento, mas logo retomam o fluxo, porque sabem que o destino é seguir adiante, e essa consciência é o que mantém sua vida em movimento, e é nesse fluxo que você entende que o verdadeiro valor não está no que dizem sobre você, mas no que você constrói todos os dias em silêncio, porque a disciplina que ninguém vê, os esforços que você faz no privado, os passos que você dá sem testemunhas, são eles que moldam a sua força, são eles que te tornam inabalável. E é por isso que não há desprezo que consiga apagar essa luz, porque ela nasce de dentro, nasce de escolhas que não dependem de plateia, apenas da sua decisão de continuar firme. O mais incrível é que nesse estágio, você já não sente necessidade de carregar rancor, porque entende que até mesmo aqueles que te desprezaram foram parte do processo que te trouxe até aqui. Eles foram como pedras no caminho que te obrigaram a fortalecer os pés, como ventos contrários que te ensinaram a ajustar as velas. E essa leitura dá sentido à dor, porque mostra que ela não foi em vão, que ela foi instrumento de aprendizado, e que sem ela, você não teria descoberto a grandeza que agora carrega. O estoicismo sempre ensinou que não controlamos os acontecimentos, apenas a forma como reagimos a eles, e quando essa verdade se instala no coração, você para de lutar contra o que não pode mudar e começa a usar cada situação como treino, como exercício de crescimento, e essa prática diária se acumula até que você se torna alguém imune às tempestades externas, porque dentro de si existe um céu limpo que ninguém pode encobrir, e essa clareza é o que diferencia os que ainda sofrem pela opinião alheia de quem já se libertou. E no fim, essa libertação se traduz em uma vida mais leve, mais plena, mais verdadeira, porque você não precisa mais de máscaras, não precisa mais de justificativas, não precisa mais de aplausos. Basta ser, basta existir com autenticidade. E essa autenticidade é a resposta mais poderosa de todas, porque mostra que não importa o quanto tentaram te desprezar, você sempre teve dentro de si a capacidade de se erguer, e agora essa capacidade floresceu em algo que ninguém pode tirar, a sua paz. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Luiz Couto, que está acompanhando a gente direto de Barueri, em São Paulo, e agradeceu a todos da comunidade Luiz. Sua presença aqui é como a imponência do Parque Municipal Dom José aí de Barueri, um espaço de equilíbrio no meio da agitação da cidade grande onde a mente encontra respiro e a alma se organiza. Saber que o estoicismo está fazendo parte do seu dia e que você se sente acolhido por essa comunidade é motivo de alegria para todos nós. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de sabedoria, conexão e propósito, Luiz. Um abraço, meu querido. Seguimos então. O despertar da sua força chega ao ponto em que você não precisa mais olhar para trás, porque tudo o que passou já cumpriu sua função. E agora, o que importa é o caminho à frente. Um caminho que você constrói com passos firmes, guiado pela certeza de que não depende de ninguém para validar sua existência. E essa consciência é o que te coloca em paz com a própria história, porque entende que cada desprezo que recebeu foi apenas combustível para se tornar quem é hoje, e esse entendimento transforma feridas em cicatrizes de vitória. Nesse ponto, você começa a viver com uma leveza rara, porque não há mais correntes invisíveis te prendendo, não há mais o peso de tentar agradar, não há mais o desespero por reconhecimento. Existe apenas a serenidade de caminhar em silêncio, sabendo que a sua vida já é prova suficiente,
sabendo que a sua presença já fala mais do que qualquer palavra poderia. Dizer, e essa serenidade não é apatia, é plenitude. É o resultado de ter aprendido a se bastar. Essa transformação também deixa claro que você nunca esteve sozinho de verdade, porque ao se afastar de quem não te respeita, você se aproxima de si mesmo, e nesse reencontro descobre que sempre carregou dentro a força que buscava fora, descobre que sua mente pode ser seu maior inimigo ou seu maior aliado, e que ao escolher discipliná-la, ao escolher fortalecer seus pensamentos, você se torna invencível, porque nenhum desprezo externo pode vencer alguém que encontrou abrigo na própria consciência. O estoicismo nos lembra que a grandeza não está em dominar multidões, mas em dominar a si mesmo. E você agora entende isso na prática, porque percebe que a verdadeira vitória não foi calar seus críticos, mas calar o ruído interno que te fazia acreditar neles. E quando esse ruído some, sobra apenas clareza, sobra apenas uma voz tranquila dizendo que você não precisa provar nada, que você já é suficiente. E essa voz é o guia que você vai carregar daqui em diante. E é justamente essa serenidade que mais abala quem te desprezou, porque eles esperavam ver você implorando, esperavam ver você ferido, esperavam ver você em ruínas, mas o que encontram é alguém que seguiu em frente, alguém que floresceu no silêncio, alguém que se tornou tão inteiro que já não pode ser tocado. E essa é a maior resposta de todas, porque mostra que você não só sobreviveu, mas cresceu, e que nenhuma palavra dita contra você tem poder diante da sua paz. No final, tudo se resume a isso. Você não precisa provar nada, não precisa se vingar, não precisa buscar aprovação, precisa apenas viver em paz, fiel a si mesmo, consciente de que a sua vida pertence a você e a mais ninguém. E essa consciência é o que te torna invencível, porque quem aprendeu a caminhar sozinho, quem aprendeu a se bastar, quem aprendeu a encontrar alegria dentro de si, já não teme desprezo, já não teme silêncio, porque se tornou impossível de ser derrubado.